O Gabriel é a cara de um Flamengo vencedor. Ele é o cara que virou o jogo de 2019, ele é o cara que faz o gol da Libertadores de 2022, ele é o mais carismático, ele é o cara que vai parar pra criançada e vai fazer o braço. Não, isso sem dúvida Isso nenhuma. tem um peso na renovação e ele sabe disso. Então fica aquela coisa, eu não quero renovar com o Gabriel, mas eu não posso me dispor com a torcida, agora o papo é outro. Não, e agora a diretoria do Flamengo tá tendo uma posição favorável. A questão é se é bom ou não pro Flamengo renovar. Mas agora Mas isso agora eles é o vão que ter que deveria decidir, só, claro. Só na mesa, mas não é só isso. Mas que tá na agora mesa. eles vão ter que decidir, porque acabou o negócio, tem um efeito suspensivo, ele vai jogar. Não acabou tanto. Tem um Então, recurso. tudo bem. Tecnicamente, quando você bota na mesa pra sentar, qual é a sua barganha e qual a barganha do Sim, clube? Pedro, mas ainda tem um recurso a ser julgado É no que final do ano. antigamente o cara ia com a pastinha lá, o representante do Gabigol, ela volta. Talvez antigamente ele pedisse 5, agora tem que pedir 2 mais 1, 2 mais 1 Flamengo O Bubu top. tá mordendo o lábio, ele tá louco pra Mas, falar. que atenção, você que tá em casa, o Bubu sabe que o Gabigol pegada- vai jogar. A partir do ano que vem, Zagueirão. o Gabigol estará onde? E, Bubu, você aceitaria o Gabigol jogando nos grandes clubes do Brasil? Aí eu ia falar São Paulo, porque veio São Paulo na minha cabeça. Você acha que cabe o Gabigol nos outros gigantes do Brasil, assim como é o Flamengo? Acho que já acabou ontem. Bom, eu vou começar pelo fim, né? Nossa senhora, você sabe muito. Vocês não falaram de um time tão importante, que inclusive é tão importante na história do Gabigol. O Neymar já falou que o ano que vem o Santos volta pra Série A e o Neymar pode jogar no Santos ano que vem. Então você imagina Neymar e Gabigol no Santos, dos 2 meninos ano da que Vila, vem? no ano que vem na Série A o Santos. Então, por exemplo, é uma possibilidade. questão financeira só, Porque né? o Palmeiras já... não é uma possibilidade, né, Bidu? mas deixa ele falar. Total, mas Deixa o ele Santos, falar. O Gabigol, ainda como ídolo, mega ídolo do Flamengo, uma certa vez ele foi lá nas férias mesmo, pisou na Vila Sim, Belmiro eu lá lembro. e fez uma imagem, aqui é a minha casa, que legal voltar pra cá, com amor, assim. Então... Mas o Gabigol também já no Flamengo, foi jogar lá na pandemia, foi xingado, todo mundo tava no camarote. Sim, mas eu tô apresentando Também, essa não é possibilidade. Só que agora é o seguinte, eu não vou me colocar aqui como advogado do Gabigol, que eu já fui advogado do Sampaoli, advogado do tanta Hendrick, gente. eu já assumi aqui, né, casos de vários gosta de caras em causas momentos fáceis. difíceis. Doutor Bubu. Porque eu sou advogado das causas difíceis, quando a coisa tá complicada. Ele é advogado do Hendrick, Eu difícil até pra caramba. repostei, né, o defender vídeo Hendrick. bonito do Gabigol. Advogado Meio do Rames que, também. ele fez um vídeo agora, parecia que ele tava assim, no fundo do poço, na escuridão, nas trevas, na penumbra, entendeu? E ele tá saindo pra luz, Uau, tá renascendo, e ele vem correndo, ele vem trotando, ele E aí, vai, como ele é vai que se faz? colocando em forma. Cara, é muito bonito o vídeo. Quem não viu acompanhar, tá uma Você trajetória e tal. conseguiria fazer assim, Bubu? Ficar embaixo Não, da mesa? ele tá assim, sair como é que e olha pra tal, tem que apagar a luz Olha aqui lá do na estúdio. câmera, na câmera, como é que Tem ele que faz? apagar a luz, Como é que e aí ele ele saiu? tá lá, e aí ele vai, ele começa a levantar, programa não é sério, aí não, começa a gente. aparecer uma luz, assim, aí ele começa a correr, aí ele vai ganhando em forma, vai pegando, sendo o manto rubro-negro Manto nele e rubro-negro. tal, e aí a galera já começa a acompanhar a corrida dele, e ele, sabe, saiu ali, o fundo do poço do Gabigol já passou. Já Então, passou. e agora? Pra onde ele Então, vai? assim, eu não vou ser o advogado dele, mas eu vou ser o empresário e o coach. Então, que hoje tá na moda. coach? Coach? Ah. Né? O Pedro Ivo, você é um bom coach, eu acho. o Pedro Ivo ele vende muito coach. Vai, Pablo Marçal, onde ele vai? Cara, Vai. não pergunte minha opinião sobre o Não coach. negocia contrato com ninguém. Ele espera terminar esse final do contrato com o Flamengo. Ele tem questões jurídicas ainda, que é uma batalha pessoal muito importante para ele. Ele tem, eu não vou dizer uma dívida de gratidão com o Flamengo, que eles têm uma relação, embora de amor, profissional Profissional. também. O Flamengo, de certa forma, deu a mão pra ele, continua com ele no caso e tal. Então, resolve essa parada. Se ele for sair do Flamengo daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, ele tem que sair bonito, ídolo, entendeu? De bem com a torcida. Tem um jogo lá, o último, ele fala assim, Mas sabe? se ele jogar no Palmeiras, a torcida vai ficar Não, com... não, mas então ele, é só o seguinte, não negocia com ninguém, jogar nem no Palmeiras. Palmeiras. Você tá preocupado? Você quer que ele jogue no Palmeiras? Cara, esquece isso. Não, Ele você tá quer como empresário do Gabigol, você não negociaria com ninguém. Exatamente. Gabigol eu sou jogaria no empresário do Palmeiras, Gabigol. no seu time? Eu não negocio com ninguém até o contrato dele acabar. E se ele for suspenso no final do ano? Então, e também por isso. Por respeito ao Flamengo, ele tem que sair bem do Flamengo. Se ele vai sair um dia do Flamengo, ele tem que sair bonito. Tá bom. Tem que sair bem. Mas não tem como sair bem do Palmeiras ou do Corinthians. Mas ele vai jogar Agora onde? tem uma questão importante, jurídica, pessoa pra resolver. Então, o Flamengo está no Super Mundial o ano que vem já. Mesmo que o Flamengo não vença essa Libertadores. Então, por exemplo, é mais um atrativo. Quem sabe, se tem que ser a last dance dele no Flamengo, imagina quê? que legal. O quê? Last dance, como diz o. Cara, até agora o ele não Vitor, que é fã respondeu. do Eu Michael perguntei pra Jordan. Vai.
Como eu também. Mas sou mais fã do Curry, portanto, uma criança melhor. Então é o seguinte. O Gabigol, por exemplo, se tem que fazer a dança do cisne, então o Super Mundial 2025 seria muito legal que ele pudesse jogar. Então você quer que ele fique no Flamengo? A informação que o Pedro trouxe, abril de 2025, em tese, terminaria a punição, A certo? punição imposta era até abril de 25. E aí logo depois Essa punição, essa punição ela está suspensa até que se julgue o recurso no caso. Não é que ela acabou. É Então, que não, tá lá. Mas então assim, Suspendeu a punição depois. então aí eu acho assim, seria por exemplo, um grande momento de despedida. Eu não sei se o Flamengo vai ganhar essa Libertadores. E aí tem uma coisa até positiva. Eu não sei se o Tite vai estar empregado até o fim do ano. Pronto, agora é despedido. Entendeu? Ai, meu Deus do céu. Tem uma coisa, ele não fala e na outra. O F90 É impressionante, o F90 tá cara. tentando botar o Gabigol no Palmeiras e demitindo o Tite. Não dá. Aí eu vou falar aqui. Rapaz que tá demitido. Então, por exemplo, o tempo, às vezes as coisas mudam. Até outro dia o William Tavares era o apresentador desse programa. Bem, mas você Não foi demitido, mas houve uma substituição no comando do programa. Hoje é do Menezes. Onde ele vai? Entendeu? Onde você Então é o quer? seguinte. Onde você vê o Gabigol jogando? Cara, faz o trabalho dele. Ele tem contrato ainda com o Flamengo. responde. Ele tá tentando resolver a questão dele. Então continua com o Flamengo, essa ligação de amor, essa ligação profissional e vai. Você não sabe o dia de amanhã. De repente o Tite ele manda para a Libertadores e é demitido. E aí a situação para ele melhora. Chega um outro técnico e coloca ele como titular. Bubu, mas entendeu? assim, ó. E aí assim como a situação na hora da barganha é uma. Então, pra você- hoje o Gabigol tá suspenso, tá com efeito eu suspensivo. entendi, mas pode posso- chegar lá ser um outro técnico e falar assim, Só uma cara, eu coisa. preciso do Gabigol. O Brasil, a seleção Mas, ó, brasileira perde, Rinaldo perde o cargo, Dorival ele sai, não, Tite pô, vem, cara, Dorival vai Flamengo, vai isso. O São Paulo se preparou. O São Paulo. Chega. E o Dorival saiu. Mas vamos ver porque as propostas deverão chegar, porque o Gabigol é bom jogador, o Gabigol tem uma história e eu acho que, eu já falei aqui, ele pode jogar em qualquer equipe do futebol brasileiro. Pode. Pode esperar, senta, nesse momento vamos sentar, vamos começar. E aí, dependendo do que acontecer durante o ano, porque assim, se o Flamengo conquistar títulos dessa forma que vem jogando com o Pedro, sem a utilização do Gabigol, provavelmente Gabigol deve ser, não vou dizer esquecido, mas deve ser tratado de uma ali na outra galeria. forma. Nem sem jogar o Gabriel esquecido. Não, tô falando por parte dessa diretoria, não tô falando por parte da torcida. Eu não entendo que exista lugar nenhum melhor para ele continuar a carreira do que no Flamengo. Além dos anos que ele vai ter de salário jogando futebol, vai poder usufruir dessa idolatria de ter sido ídolo desse período muito vencedor. E eu espero que continue a ter. Sair do Flamengo para jogar em qualquer outro clube, ele pode ganhar mais ou menos a mesma coisa, mas ele vai perder a oportunidade de poder usar no futuro muito da imagem por ser muito atrelado ao maior clube do Brasil. Fecha aspas. A preocupação de Gabigol agora é voltar a trabalhar com os companheiros, reencontrar o campo de jogo e voltar também a balançar as redes, como estava acostumado. Alívio pro rubro-negro, Isa, mas tem uma coisa que eu sempre pensei, até falei em alguns programas, enfim, daqui todo o Grupo Bandeirantes, né? Esse foi um período, e ainda mais da forma como conduziram as negociações, estão sendo conduzidas as negociações do Gabigol para renovação, que eu achei que time que queria levá-lo podia ter atuado. Porque isso aí estava escrito que ia acontecer, esse efeito suspensivo. Então, eu acho que teve muito time que ficou esperando, achando que o Gabigol não ia negociar por causa do Flamengo. Acho que valia talvez até uma consulta, sabe? Apostando, falou, a gente fecha com você aqui agora. Voto de confiança pra você. Antes do efeito ou não sair, é um risco nosso, enfim. Pro Flamengo ficou lindo nessa situação, porque não renovou, ainda mais o Landim tinha falado, com a pedida alta, conseguiu efeito suspensivo e agora tem tempo de novo para trabalhar essa renovação. Boa notícia aí pro Gabigol, que teve uma conduta, acho que espero que ele aprenda, né? Não é sobre isso. Eu achava desde o começo a pena muito rígida, por mais que ele tenha errado e por mais que seja a lei, eu achava muito rígida todos aqueles anos, talvez uma multa em tempo mensal ou em multa em valor e em ficar afastado, mas ele acho que tomara que tenha aprendido e se comporte melhor agora. Chance para ele voltar a jogar, acho que o Tite ganha mais uma opção pro ataque, por mais que não seja o encaixe preferido ali do professor Tite. Talvez no banco, né? Isso incomode também um pouco mais o Pedro, pro Pedro correr mais como ele estava jogando muito bem. É isso, o Tite
até que não tá muito ruim, porque o Gabigol vai voltar tranquilo, vai voltar com o pé no chão e ele vai ter uma opção ali. Esse calendário tão louco, o Tite dando várias desculpas aí pra explicar o rendimento não tão bom do Flamengo, ganha um atacante que não dá pra se jogar fora também. Não, jamais. Mas Corte Arbitral do Esporte, na Suíça, ela aprovou por unanimidade o efeito suspensivo. E na votação para punição do Gabigol foi 4-3. Foi 4-3 na comissão antidoping aqui brasileira, que eu nem sei como é que se chama aí, é a BCD. Não. Eu acho que foi 5-4, mas não importa, a mesma coisa que você falou. Foi um de diferença. Um de diferença. Acho que foi 5-4, mas não tem alteração ao que você falou. E eles aprovaram por unanimidade. Eram 2 britânicos e um suíço. Lá na Suíça. Isso. Unanimidade o efeito suspensivo do Gabigol. Ou seja, eu acho que a Corte Arbitral do Esporte, até eles próprios falaram, gente, um jogador não pode ser punido se ele não estava dopado. E aí prejudica o Flamengo, prejudicou muito o Flamengo. O Flamengo não tinha um reserva pro Pedro, chegou a jogar o Carlinhos, gente, que veio do Nova Iguaçu, jogaram ele ali num jogo dificílimo contra o Palmeiras, que também achei um erro bizarro do Tite, poupar jogador naquela situação. E prejudicou o Flamengo. O Flamengo perdeu o seu substituto, o primeiro substituto ali pro Pedro. Queria saber a opinião de vocês, o que vocês acham, foi certo o efeito suspensivo? E o Gabigol já fez até uma postagem nas redes sociais dele, aí ele espetaculariza como ele gosta. Ele andando, parece uma comunidade, né, Mauro? Ele andando ali pelas comunidades, fazendo a comemoração dele, um bonequinho, e aí as pessoas fazendo assim pra ele, postou uma ilustração, tipo, eu tô voltando. Tava jogando, também não tava jogando nada. É bom deixar claro. Mas era um substituto de peso pro Pedro que o Flamengo perdeu por tanto tempo. Ou seja, ele prejudicou o Flamengo porque ele arrumou uma punição tacanha a troco do nada. Também acho um absurdo, assim, desde o início, que 2 anos de punição é demais. Acho que esse período que ele ficou de fora foi um, entre aspas, castiguinho de bom tamanho, né? O substituto que ele tomou, porque agora a tendência é que o recurso seja aprovado, né? Já deram efeito suspensivo, então a tendência é que eles digam, olha, beleza, tudo, elimina a punição, segue a vida. Também acho um exagero, porque ele depois segundo, a gente se baseia nos relatos que não foram contestados por ele e pelo Flamengo. Então, a gente se baseia teve uma das jogadoras lá, das auditoras, né, que veio com uma versão diferente. Depois o site Mundo Rubro Negro fez uma ótima entrevista com aquela que preside ali a comissão, e ela já veio com uma outra visão dos fatos. Enfim, a gente se baseia nos relatos que ele dificultou e muito a coleta do material. Mas no final ele coletou, fez até exame de sangue e deu negativo. Então o cara não estava dopado, então não tem sentido pegar 2 anos. Não é isso. Agora, por outro lado, tem lá a brecha na lei que pode dar esse castigo nele. Então, para que ele se meteu nisso? Na época eu falei aqui, eu dei o exemplo do bafômetro. Você passa todo dia no lugar que tem uma blitz. Lá no Rio, então tem blitz pra caramba. Adoidado. Direto. Então o cara todo dia ele passa ali 5 vezes por semana, voltando do trabalho, de segunda a sexta. 2 ou 3 vezes tem a tal da blitz. E o cara é um azarado, que toda hora para o carro dele. O cara fica de saco cheio, porra. O cara nem bebe, esse sujeito. Ele fala, não bebo, paro todo dia. Mas ele faz o quê? Ele sopra o bafômetro e vai pra casa. Se ele chegar um dia e falar, olha, eu já soprei esse bafômetro segunda e quarta-feira, hoje é sexta, eu não vou soprar porcaria nenhuma e tal. Ele tá encrencado. Porque o policial vai ser obrigado a falar, cara, se você não soprar, eu sou obrigado a te autuar aqui. Você se recusou a fazer o exame, você não vai poder seguir com o teu carro, vai tomar uma multa. Pra que isso? Mas se ele atrasasse, Mauro, ele ia levar um esporro do policial, mas ele não iria se exceder, né? Você pode até soprar e falar, pô, meu amigo, marca bem minha cara e meu carro. Toda hora você me para outros carros aí, só eu, porque o Gabigol teria alegado que toda hora ele é chamado para esse teste. Então vai lá, faz o xixi, entrega o vidrinho, né? E fala, bonitão, na próxima vez chama outro cara, né? Toda hora eu. Vocês vieram aqui 10 vezes nos últimos tantos meses e vocês me colocaram, sei lá, 7 vezes para fazer a coleta do material. Eu até falar com o Flamengo, pede ao Flamengo para oficializar. Olha, o Flamengo gostaria que vocês testassem vários jogadores, não sempre o mesmo. Por que essa cisma com o nosso atacante? Acho que teria, sabe, você fazendo de forma correta, você não vai ter problema. Ele arrumou inimigos que não se arrumam. É a mesma coisa arrumar treta com o policial quando o cara está só fazendo o trabalho dele ali. O cara não pediu para ficar ali segurando aquele troço e mandando alguém soprar ali. Ele foi escalado para fazer aquele trabalho. Pode até não gostar daquilo e é obrigado a fazer. É o trabalho dele.
E a mesma coisa, o rapaz tem que olhar o outro fazer pipi lá no vidrinho. O cara não é que ele quer, ele é obrigado, é o trabalho dele. O líquido tem que estar saindo do corpo do atleta. Não deve ser legal pro cara também. E o cara tem que acompanhar, é o trabalho dele, faz parte. Então, não é que seja uma coisa que ele vai gostar de fazer. Aí ele vai lá e faz isso, ele arruma inimigos que não deveria arrumar. E prejudicou o Flamengo, porque ele ficou de fora de jogos em que ele poderia, quem sabe, voltar a jogar bem. Todo esse mise-en-scène de rede social, para mim, é uma grande bobagem. O que ele tem que fazer é jogar bola. E demonstrar maturidade. Porque ele foi imaturo ali. Ele vai fazer 28 anos daqui a exatos 4 meses. Faz aniversário dia 30 de agosto. Hoje é 30 de abril. Então, com 28 anos, já é um cara maduro bastante, deve ser, né? Para não cair nesse tipo de armadilha. E uma outra coisa, ele não joga bem desde o início do ano passado. Ele não é reserva porque o Tite botou na reserva. O Tite já o herdou na reserva. O Sampaoli o colocou na reserva. E antes o Vitor Pereira chegou a colocá-lo na reserva em decisão contra o Fluminense. E um dos grandes erros do Sampaoli foi quando tirou o Gabriel da reserva e colocou o titular contra o São Paulo no primeiro jogo da Copa do Brasil do Maracanã, na final. Foi um desastre. Ali o Flamengo perdeu o título. Com ele em campo de atacante ao lado do Pedro. Atuação bizonha. E aqui, quando ele entrou no final, ele pisou na bola e caiu. Isso não é o Gabriel, é o Gabigol. Isso é o Gabi. Então ele tem que voltar a ser o Gabigol. E para isso é treinar e trabalhar. Não tem outro jeito, depende dele. Não venham terceirizar, botando a culpa em técnico, não, porque 3 técnicos de estilos diferentes o colocaram no banco. E o Tite já o herdou no banco. Ah, ele vai jogar? Claro que vai jogar, cara. Todo mundo tá jogando, tá revezando, tá poupando o jogador. Claro que vai jogar. O Carlinhos, como eu falei aqui. O Flamengo jogou sem centroavante na Bolívia porque ele estava punido e o Carlinhos não está inscrito na Libertadores, só vai para a próxima fase. Teve que jogar com o Bruno Henrique de atacante. Então não tinha o Pedro, né? Deixou o Pedro no Rio de Janeiro. Então, assim, eu acho que o mais importante do que todo esse carnaval é ele jogar bem. Voltar a campo e jogar bem. É isso, ele tem que ser o Gabigol. O Gabigol está sumido, faz tempo, há mais de um ano que a gente não vê. Salvo raros momentos ali que ele faz uma outra jogada, um gol, uma jogada outra. É muito pouco. E acho que isso é uma inversão. Não, ele voltou e a vitimização. Ele se meteu nessa enrascada. Ele procurou essa encrenca. Está conseguindo se livrar de um problema que ele criou. E isso que eu estou falando, é como, acho eu, deve ser tratado no ambiente profissional. E como o Flamengo tem muitos torcedores que pedem a saída do Marcos Braz, eu acho que é correta o pedido de saída do Marcos Braz para eu colocar um departamento só com profissionais, isso é perfeito. Mas quem pede, fora Marcos Braz, profissionalizem o futebol, não pode concordar com passada de mão na cabeça com um jogador que desfalca o time durante semanas porque não quis fazer xixi no vidrinho, cara. Sabe? Isso é ridículo, isso é imaturo, isso não é profissional. E detalhe, para quem não sabe, isso é parte da rotina do atleta. Ele é obrigado a fazer os testes. Não é só do atleta de futebol, não. Todos os atletas passam por testes nas competições e testes que são meio que uma incerta. Os caras aparecem lá para ver qual é. O cara sabe que a qualquer momento o doping está aí. Justamente para ele não poder fugir. É a mesma coisa. Besteira. De novo, o motorista. Por que o motorista sai com um documento do carro? Nunca pede. Um dia vão pedir. Se você tiver sem a sua habilitação. E agora ele vai aprender, Mauro, que agora toda vez que ele cair, ele não vai falar mais nada, vai quietinho, porque ele deve ter ficado em casa esses dias dizendo que merda que eu fiz. Sim, eu concordo, mas também houve o exagero do outro lado, mas o Mauro também. O outro lado não podia punir ele por ser marrento. Foi um exagero, mas agora ele não vai dar mais chance pra nada. Ele criou uma situação e fica muito clara a falta de hierarquia dentro do Flamengo também. Porque não teve ninguém pra falar, Gabriel, vai lá e faz esse negócio. Não tem ninguém para chegar e falar, Gabriel, vai lá, eu tô mandando, eu sou o chefe aqui, digamos, se fosse o Marcos Braz, qualquer um. Eu que decido aqui. Você tem que cumprir a sua obrigação. Sua obrigação como atleta do Flamengo está no seu contrato, entre outras coisas, é fazer tudo que o atleta tem que fazer. Vai lá, colhe material e não enche o saco. Depois conversa com o cara. Alguém tem moral para falar isso para ele? Não tem. O Gabigol, então, é só mão na cabeça. Esse que é o problema. Tem que falar grosso com o cara numa hora dessa. Alguém tem que ter autoridade, gente. Ele é funcionário do clube, ele é pago pelo clube. E isso faz parte das suas obrigações. Colher o material, por exemplo, é a obrigação do atleta. É a obrigação dele. É a mesma coisa que eu chegar aqui, não quero usar a camisa. Não, tem que usar a camisa. Todo mundo usa, tem que usar a camisa. Não, eu vou entrar aqui com a camisa, sei lá, do Goitacás. Não, que é azul. Não, a camisa da Jovem Pan que eu tenho que usar. Acabou. É assim que funciona, cara. Sabe, você tem que cumprir aquilo que está combinado.